Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou aluno do doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais e, como todos sabem, estamos em quarentena para evitar a propagação do coronavírus e nós temos a disciplina de métodos quantitativos em Ciências Econômicas e Empresariais que continua a ser lecionada. Eu vou tentar fazer aqui com vocês os exercícios que a professora deixou, para caso alguém tenha alguma dúvida sobre como fazer. Acredito que acompanhando os vídeos consegue mais ou menos ter uma noção de como fazer, certo? Então vou começar pela aula 2. Aula 2, a professora fez inferência estatística, trata essencialmente sobre os testes de ajustamento. Ajustamento à distribuição normal e ajustamento a uma dada distribuição que é feita pelo teste do Q quadrado. Então, alguns exemplos a professora já fez no slide, né, já estão aí no slide, basta você tentar seguir, mas há alguns que não estão feitos. Por exemplo, o exemplo 2A2. Considere os dados relativos aos clientes de uma empresa que consta do ficheiro customer subset save.save relativamente às variáveis rendimento familiar em milhares e logaritmo do rendimento household income em thousand, blá blá blá. Pretende-se averiguar se a distribuição normal é adequada para modelar os valores destas variáveis, considerando um nível de significância de 5%. Considere a análise gráfica e os testes de hipótese que lhe pareçam adequados. No caso, a gente quer saber se essa variável, se as duas variáveis seguem uma distribuição normal. E aí, primeiro vamos abrir aqui o SPSS. Opa. Customer subset é o nosso ficheiro de dados. Está abrindo. Abriu. Vamos buscar o ficheiro de dados aqui no próprio programa, no próprio SPSS. Applications, IBM, SPSS, Statistics, Samples, English, Customer, agora vamos lá. Customer subset.save, acho que é isso. Deixa eu só confirmar. Isso, Customer subset.save. Abrir. E o SPSS vai abrir o nosso ficheiro de dados. Pronto. Ele quer ver o que é que nós testemos se as variáveis rendimento em milhares e log do rendimento segue a distribuição normal. Então, primeiro passo, analyze, estatística descritiva, explorar, certo? Pega agora as duas variáveis, vamos lá buscar, olha aqui, ó, household income e o logaritmo dessa variável, certo? A gente vai querer apenas os gráficos de normalidade com testes, aqui não marca, e continuar. Lembrando que faremos a decisão com um nível de significância de 5%. Aqui ele está perguntando, está dizendo, considerando um nível de significância de 5%, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma página em branco. Nós temos duas variáveis, certo? A primeira variável é household income. Então, primeira variável é house. E
nós temos o log dessa variável, certo? Log dessa variável. Para a primeira variável, nós vamos estabelecer as hipóteses. A hipótese nula, né, que é H0, nós dizemos que a variável segue a distribuição normal. E a hipótese alternativa, nós dizemos que a variável não segue a distribuição normal. Para a nossa segunda variável, é a mesma coisa, certo? Como é que a gente vai decidir isso? O π, o valor de P, que é o valor de prova, quando ele for menor ou igual a 0,05, que é o nosso nível de significância, nós rejeitamos H0, certo? Rejeitamos H0. Então, isso também vai valer para outra variável. Então, vamos lá, agora avaliar nosso output. Primeiro, o que é que você tem que saber? Nós temos aqui a nossa amostra, certo? A nossa amostra é de 80 casos, e 80 casos as duas variáveis, porque uma é simplesmente a transformação logarítmica da outra. Sabe-se que quando o n for maior do que 30, nós analisamos o teste de Kolmogorov-Smirnov. Quando o n, a nossa amostra, for menor do que 30, nós analisamos o teste de Shapiro-Wilk. Olhando para cá, nós percebemos que o nosso n aqui ele é maior do que 30, é 80. Então, para a primeira variável, o que interessa saber é o nível de significância aqui, que é o valor do nosso p-value. Certo? Então, o nosso primeiro valor de P é 0,000 e o segundo valor de P é 0,200 para a segunda variável. Então, se a gente voltar para cá, o nosso primeiro valor de P para a primeira variável é igual a 0,00, portanto, é menor do que 0,05, que é o nosso nível de significância assumido. Se é menor, logo, rejeita-se H0 ao nível de significância de 5%. Portanto, pode-se concluir que a variável não se ajusta a uma distribuição normal. Certo? A variável não se ajusta a uma distribuição normal. Agora vamos olhar lá a outra. A outra variável, o logaritmo do rendimento, teve um p-value aqui de 0,200. Então, basta que a gente coloque aqui. P-value foi de 0,200. 0,200 é maior do que 0,05. Logo, não se rejeita H0 ao nível de significância de 5%. Pode-se concluir que a variável, ao contrário da outra, se ajusta a uma distribuição normal. É isso, pessoal. O primeiro caso, o primeiro exemplo que a professora deixou, é esse. A primeira variável segue a distribuição normal e a outra não. Agora vamos aqui. Esse aqui a professora já fez, não preciso passar por ele. Pronto, tenho aqui agora que esse é com Q quadrado. Ele diz, realize um teste de ajustamento do Q quadrado com nível de significância de 5% com base nos dados do ficheiro Customer Subset Save. Para averiguar se 1. As proporções de clientes são iguais para os níveis educacionais considerados. As proporções de clientes são iguais para os níveis educacionais considerados. Então, vamos lá. Primeiro, o que ele quer saber? Né? Ele quer
saber se as proporções dos clientes são iguais para os níveis educacionais considerados. Então, vamos colocar aqui agora exemplo 4A2. Exemplo 4, aula 2. A primeira coisa que ele quer saber é se as proporções dos clientes são iguais em relação ao nível educacional, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Estabelecer as nossas hipóteses a serem testadas. A hipótese nula será as proporções são iguais. Nossa hipótese alternativa, as proporções são diferentes. Como é que a gente faz para decidir isso? De novo, qual é o nível de significância? 5%, tá aqui. Então, isso a um nível de significância de 5%. Então, a regra vai ser sempre a mesma. Então, vamos colocá-la aqui embaixo. A regra vai ser sempre a mesma, que é essa aqui, certo? Então, vamos lá ao nosso ficheiro de dados. Ele quer analisar a proporção de clientes em relação aos níveis educacionais considerados. Então, vamos lá. Primeiro, vamos a Analyze. Analyze. Testes não paramétricos. Diálogos anteriores. Que quadrado. Ele quer saber níveis educacionais, proporção de clientes pelos níveis educacionais. Vamos buscar aqui os níveis educacionais. Aqui, Level of Education. Carrega para cá. Aqui não precisa mexer em nada. Aqui também não precisa mexer em nada. Então, só vamos lá para OK. O que acontece? Ele vai me dar aqui duas tabelas. O que é esse teste de ajustamento? Ele compara uma distribuição observada com a distribuição esperada. Então, essa primeira tabela, ele me dá o que é observado e o que era esperado e me dá a diferença entre um e outro, que é o meu resíduo. Então, não completou high school, está aqui 15, era esperado 16, foram observados 15. O que acontece? O maior resíduo que nós temos é aqui no nosso segundo high school degree, certo? Que são 17, é uma diferença muito grande. E aqui, olhando agora a estatística do teste, nós temos que o nível de significância foi de 0,000. Voltando para cá, como o nosso valor de P é igual a 0,000, portanto, menor do que 0,05, nós rejeitamos H0. Logo, rejeitamos H0 ao nível de significância de 5%. Logo, pode-se concluir que a proporção de clientes é significativamente diferente em relação aos níveis educacionais. Pronto. A primeira questão é essa. Pessoal, só uma coisa. Antes de prosseguirmos, esqueci de falar para vocês sobre os kkplots
do exemplo passado para análise da normalidade. Olhando o output, tá aqui. Depois que a gente roda o teste da normalidade, ele aparece aqui uns gráficos, vocês já sabem disso, e aparece os gráficos dos valores observados em relação aos valores esperados, certo? Então, quanto mais próximo da reta, quanto mais próximos os dados estiverem da reta, maior será a chance ou a probabilidade desses dados seguirem a distribuição normal. Então, como o primeiro gráfico pode ser descrito, as bolinhas elas se distanciam muito aqui da reta. Então, não segue a distribuição normal, como já foi evidenciado aqui no teste, que deu 0,00 menor do que 0,05. Por outro lado, para a segunda variável, os dados se ajustam melhor aqui em relação à reta, estão mais próximos da reta, logo também segue a distribuição normal. E o que quer dizer que o que é plot indica que esse dado segue possivelmente a distribuição normal. Nós podemos considerar que existe sim uma distribuição normal. Então, explicado isso, vamos voltar aqui para a segunda questão do exemplo 4a2. A segunda questão, ele quer saber a distribuição dos clientes de acordo com o nível educacional é a seguinte: P1 é igual a P3, que é igual a P4, que é igual a 1,5. P2 é igual a 3 dividido por 10 e P5 é igual a 1 sobre 10. O que acontece? Essa aqui é uma distribuição que nos é dada. Ele quer saber se os dados se ajustam a essa distribuição. Então, o que nós temos que fazer é, segunda questão, os dados se ajustam a uma dada distribuição. Vamos interrogar. Que distribuição é essa? E ele me diz, P1 tá aqui, é igual a P3, é igual a P3, que é igual a P4, que é igual a P4, que é igual a 1,5, certo? Depois ele me diz que P2 é igual a 3 sobre 10. P2 é igual a 3 sobre 10. E, por último, P5 é igual a 1 sobre 10. P5 é igual a 1 sobre 10. O que é que a gente precisa fazer? Ele quer testar se a distribuição em relação ao nível educacional segue essa distribuição que está aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar esses dados aqui em um número que o SPSS reconheça. Ele não vai reconhecer do jeito que está aqui, certo? Ele precisa ser transformado. Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui o nosso P1, que ele diz que é 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Então, vamos colocar aqui. P1 vai ser igual a 0,2. P2 vai ser igual a quem? 3 dividido por 10. 3 dividido por 10 é igual a 0,3. O nosso P4, desculpa, o nosso P3 ele já deu, né? Que é igual ali ao P1, que é igual a 0,2. P4 também vai ser igual a 0,2. P4 igual a 0,2. E o nosso P5, por último, o nosso P5 por último vai ser igual a 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. Então, já que a gente tem esses dados, a gente só precisa substituir lá no SPSS. Mas primeiro, antes de irmos ao SPSS, temos que estabelecer as hipóteses de investigação, né? Nossa hipótese nula será
a distribuição dos clientes em relação ao nível educacional será igual a P1 igual a P3 igual a P4 igual a 1,5, P2 igual a 13 dividido por 10, P5 é igual a 1 sobre 10. E a nossa hipótese nula, basta pegar aqui, ao invés de dizer que será igual, será diferente ou é diferente de... por aí vai. O que a gente tem que fazer agora, pegar a nossa regra de decisão, colocar aqui embaixo, e vamos ao SPSS, né? Então vamos ao SPSS. Primeiro de tudo, Analyze, de novo, testes não paramétricos lá embaixo, diálogos anteriores, que quadrado. Nós queremos testar uma distribuição dada, né? Então, antes nós tínhamos considerado que todas as categorias eram iguais. Agora, a gente precisa colocar essa distribuição para o programa fazer a análise. A gente colocou aqui os valores, P1 0,2, P3 0,3, temos que colocar nessa ordem, certo? Então, o primeiro valor 0,2 inclui o segundo valor 0,3 inclui terceiro valor 0,2 inclui o quarto valor 0,2 inclui e o último valor 0,1 inclui. Então 0,2, 0,3, 0,2, 0,2 e 0,1. Como está aqui, 0,2, 0,3, 0,2, 0,2, 0,1. Então, o que temos que fazer agora, ok? E ele vai aparecer aqui agora. Olha só, ele aparece aqui, ó, que quadrado, e ele me diz aqui a distribuição esperada, 0,2, 0,3, 0,2, 2, 1, como a gente colocou lá no programa para ele testar. Ele, de novo, faz uma comparação de uma frequência esperada com uma frequência observada. E os resíduos aqui já não são tão diferentes como lá no outro teste que a gente fez agora há pouco. E pronto, 15 no primeiro, 16 o resíduo é pequeno, e o que importa saber é aqui mais embaixo. Percebam o seguinte, o nosso valor de prova, ou o nosso p-value, foi de 0,073, tá aqui. Então, o nosso p-value foi igual a 0,073. 0,073 é maior do que 0,05. Logo, não rejeitamos H0 ao nível de significância de 5%. Pode-se concluir que os dados seguem a distribuição dada por é isso. Nada mais do que isso, certo? Então,
O segundo exercício está aí. E agora vamos aqui para o último exercício. Considere os dados do ficheiro relativamente à variável tamanho da cidade natal dos clientes. O hometown pretende tentar se as probabilidades dos clientes pertencerem aos níveis 1, 2, 3, 4, 5 são respectivamente 0,5, 0,2, 0,2, 0,1. A lógica é a mesma do exercício anterior, certo? É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui, ele quer saber se a variável tamanho da cidade natal dos clientes segue essa distribuição. Então, vamos colocar aqui, a título de organização, exemplo 5A2. Exemplo 5A2. Ele quer testar aqui se as variáveis seguem zero, se a variável tamanho da cidade natal. Deixa eu só colocar isso aqui mais para baixo. Então, a variável tamanho da cidade natal segue a distribuição, aí tá aqui, de probabilidades 0,4, 0,2, 0,4, 0,2, 0,4, 0,2, 0,2, 0,1 e 0,1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, é a mesma coisa. Então, ao nível significante 5%, está aqui também. A mesma coisa. Vamos lá, Analyze, vou analisar. Testes não paramétricos, diálogos anteriores, aqui quadrado. Nós queremos ver agora Size of Hometown, tá aqui. Temos que substituir aqui esses valores, né, que são os valores que o problema nos dá para testar. Nós queremos testar se a proporção, se a variável segue a distribuição de probabilidades que é dada por 0,4, 0,2. Então vamos inserir aqui. A primeira, 0,4. Inserir. A segunda, 0,2. Inserir. A terceira, 0,2 também. 0,2. E as duas últimas, 0,1 e 0,1. Incluir, tem aqui, probabilidade da primeira cidade ser de 0,4, da segunda cidade ser de 0,2, da terceira cidade 0,2 e assim por diante. Vamos lá. Então temos aqui o resultado. De novo, temos uma tabela que aparece o valor esperado e o valor observado e os resíduos. Nós temos aqui embaixo o valor do teste. E o valor do teste é de 0,849. O que é que isso significa? Voltando para cá. Desculpa, pessoal, eu esqueci de estabelecer as hipóteses a serem testadas. A nossa hipótese nula será a variável segue a distribuição de probabilidades dada por. Colocamos aqui 0,1. E a nossa hipótese nula, basta copiar aqui. E colocar aqui o não segue essa distribuição. Como é que a gente faz para decidir? De novo, pega nossa regra de decisão aqui com base na estatística de teste, coloca aqui embaixo e vamos analisar. Qual foi o resultado do nosso output? 0,849. Então, p-value é igual a 0,849. 0,849 é
maior do que 0,05. Logo, não se rejeita H0 ao nível de significância de 5%. Pode-se concluir que a variável tamanho da cidade segue a distribuição de probabilidades apresentada ou dada por em que cidade 1 igual 0,4, cidade 2, desculpa, deixa eu só verificar aqui o output. Ah não, eles têm aqui, não é cidade 1, é maior ou menor, entre probabilidade de pessoas nas cidades. Então, aqui ficaria a proporção 1 é igual a 0,4, a proporção da cidade 2 é igual a 0,2, a proporção da cidade 3 é igual a 0,2 também, que é 20%, a proporção da cidade 4 é igual a 0,1 e a proporção da cidade 5 também é igual a 0,1. Bem, pessoal, da aula 2 é isso, eu espero ter ajudado e na próxima, se vocês quiserem, posso colocar os exercícios resolvidos das outras aulas, basta que vocês digam qualquer coisa. Então, espero que todo mundo esteja bem, possamos sair dessa o mais breve possível, e essa é a minha contribuição para vocês. Um grande abraço e até a próxima.